Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eudimar Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado porque estamos lendo a Bíblia. Segundo Crônicas 21, a morte de Josafá e o reinado de Jeorão. Depois de Josafá, descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E seu filho, Jeorão, reinou em seu lugar. Ele tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes tinha dado muitos presentes de prata, ouro e objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá, mas deu o reino a Jeorão, porque ele era o primogênito. E quando Jeorão assumiu o reino de seu pai e se fortaleceu, ele matou todos os seus irmãos à espada e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante do Senhor. Porém, o Senhor ele não quis destruir a dinastia de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre os seus descendentes nos dias de Jeorão. Os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Então Jeorão foi atacá-lo com seus chefes e com todos os seus carros, e ele se levantou de noite, derrotou os edomitas que tinham cercado a ele e aos capitães dos carros. Mas os edomitas ficaram revoltados contra o domínio de Judá, até o dia de hoje. E nesse mesmo tempo, Líbina também se revoltou contra o seu domínio, porque Jeorão havia deixado o Senhor, Deus de seus pais. E ele também fez altares nos montes de Judá, levou os habitantes de Jerusalém à prostituição e fez Judá se desviar. Então lhe veio uma carta da parte do profeta Elias, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, porque não seguistes os caminhos de Josafá, teu pai, e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas seguistes o caminho dos reis de Israel e fizeste Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituírem com a prostituição da família de Acabe, e também mataste teus irmãos da família de teu pai, que eram melhores do que tu. O Senhor mandara uma terrível praga sobre seu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens, e terás uma grave enfermidade, isto é, um tumor no intestino que aumentará a cada dia, até que este saia por causa do tumor. O Senhor despertou contra Jeorão a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximos aos etíopes. Eles atacaram Judá e, saqueando-a, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real e também os seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho ficou, senão Acasias, o mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor feriu seu intestino com uma enfermidade incurável. Passado um tempo, depois de 2 anos, o intestino saiu por causa da doença e ele morreu dessa horrível enfermidade. O seu povo não queimou nada em sua honra, como havia feito para os seus pais, e ele tinha 32 anos quando começou a reinar, e ele reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudades e o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Segundo Crônicas 22, o reinado de Acasias e sua morte trágica. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, seu filho mais novo, como rei, porque a tropa que veio com os árabes ao acampamento havia matado todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão,
rei de Judá. E ele tinha 42 anos quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, filha de Onri, e ele também seguiu os caminhos da família de Acabe, porque a sua mãe era sua conselheira para fazer o mal. E ele fez o que era mal diante do Senhor, como fez os da família de Acabe, porque eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua desgraça. Seguindo esses conselhos, ele foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, atacar Azael, rei da Síria, junto a Ramote-Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual voltou a Jezreel para curar-se das feridas sofridas em Ramã, quando lutava contra Hazael, rei da Síria. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, ele desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por ele estar doente. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, visitou Jorão. E ao chegar, ele saiu com Jorão para encontrar Geu, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a família de Acabe. Quando executava juízo contra a família de Acabe, Geu encontrou chefes de Judá e os sobrinhos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois procurou Acasias, o qual foi preso quando se refugiava em Samaria, e ele foi trazido a Geu e o mataram. Então o sepultaram e disseram: é descendente de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Não havia ninguém da família de Acasias que fosse capaz de reinar. Atalia planeja a morte de toda a família real. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a linhagem real da família de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, pegou Joás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que seriam assassinados, e raptou, e escondeu no quarto com a sua ama. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E ele ficou escondido com ele 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa oração, Pai Nosso. E antes de mais nada, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai toda e qualquer ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém.